Olá, tudo bem por aí? Seja muito bem-vinda. Estamos aqui hoje dando continuidade à nossa jornada de autoconhecimento sistêmico. Para quem ainda não me conhece, para quem está chegando novato aqui no perfil, eu sou Renata Tom, estou aqui desenvolvendo esse trabalho dessa jornada, hoje já no nosso 14º encontro, enquanto terapeuta sistêmica, trazendo fundamentos, trazendo conhecimentos. Porque não se pode ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, agindo e se comportando sempre da mesma forma. Então, na maioria das vezes, a gente precisa o quê? De uma nova forma de caminhar. E eu tenho falado muito sobre isso aqui, por isso eu me propus estar aqui trazendo essa jornada, uma jornada de autoconhecimento sistêmico. E o que é uma jornada? Uma jornada é um processo ao qual eu me adentro, né? Em um momento ali de conhecimento, como essa daqui é de autoconhecimento, mas ela possui o quê? Início, meio e fim. Porém, na vida, eu preciso te lembrar que os processos dos quais a gente precisa estar sempre buscando para alcançar resultados, né? Diferentes dos quais eu vim adquirindo até o presente momento, ele não possui fim. Ele possui o quê? Início, meio e meio. E o que é, então, essa jornada, Renata? Essa jornada de autoconhecimento sistêmico. E por que sistêmico? Eu já falei um pouquinho anteriormente, né? Porque qual o fundamento, né, do sistêmico, da visão sistêmica em si? Porque somos um sistema e estamos totalmente interligados. Então, esse fundamento dentro da visão sistêmica é eu entender que essa jornada ela está trazendo exatamente isso, te proporcionar a olhar para questões de experiências de vida, do que você vivenciou até aqui, do que você está colhendo até o presente momento de resultados. E se você quer ter resultados diferentes, então eu estou te apresentando, né? Eu estou te apresentando uma nova forma de caminhar, um novo olhar, aprofundando principalmente o quê? Explorando dentro dessa jornada experiências das quais você vivenciou na vida até aqui, principalmente frente a quem? Por ser sistêmico, por ser sistema, frente a quem? Frente a papai e frente a mamãe. Não estou aqui para condenar ninguém, não estou aqui para dar sentença de julgamento sobre o certo ou sobre o errado, mas é exatamente trazer para você questões como a que eu trouxe ontem. Ontem eu trouxe o quê? A síndrome da mulher guerreira. Quem aí se identificou? Se você ainda não viu, rola aqui o feed abaixo, porque assim, a falar de mim própria, né? De mim própria, apesar de eu já ter essa base de conhecimento, apesar de eu já ter vivenciado muitas questões, toda vez que eu me disponho, que eu venho preparar um conteúdo para trazer, gente, ainda eu sou muito trabalhada, porque são camadas. São camadas que a gente precisa estar ali como uma cebola, né? Uma cebola a gente vai arrancando camadas, arrancando camadas, arrancando camadas. Quando você imagina que agora já não tem camada nenhuma, porque não tem nem miolo mais, vem mais uma camada. E esse conteúdo, por exemplo, de ontem, da Mulher Guerreira, falou muito comigo. Falou muito, muito. Então, se você ainda não viu, principalmente você que está aí nessa postura da Mulher Guerreira e acredita que esse título, você carrega ele com orgulho, eu preciso que você vá ali ver, porque ele tem um outro lado também. Ele tem um outro lado negativo. Então, quando a gente se propõe a estar aqui trazendo, né, essa jornada de autoconhecimento sistêmico, é para te mostrar o quê? As experiências, para entender o quê? Muitas questões de emoções que ficaram ali retidas frente a essas vivências de que você teve dentro das suas relações primárias. Porque a depender de como foram essas relações, né, frente a papai e frente a mamãe, é o que você vai estar colhendo hoje de resultado nas suas interrelações, a níveis sociais, a níveis de amizade e principalmente a nível conjugal. Quando a gente casa o quê? Com um sonho, né? Eu tenho um sonho de me casar. Graças a Deus eu estou já construindo o meu sonho, né, da relação conjugal. Mas quando a gente casa com esse sonho primário, com essa visão primária.
Porém, há uma outra questão. Como nós sabemos, né, toda moeda ela possui o quê? Duas faces. E exatamente na construção desse sonho, nós vamos acordar os nossos maiores pesadelos. Como assim, Renata? Sim, é exatamente dentro dessa relação conjugal onde eu venho com esse sonho de construir o amor, de construir uma família perfeita, eu vou estar sendo acordada nos meus maiores pesadelos. Por quê? O parceiro ou a parceira, ele vai trazer conteúdos, ele vai trazer situações que sempre vão estar me arremetendo a questões de experiências das quais eu vivenciei com os meus pais, que não foram resolvidas e vão se tornar um pesadelo na minha vida dentro dessa relação. E o meu sonho, muitas das vezes, de construir um castelo, vai ser destruído. Então, esse é o ponto. E aqui eu quero trazer, assim, uma dinâmica. Imagine você, né, adentrando, porque essa jornada, então, de autoconhecimento, principalmente dentro da visão sistêmica, eu preciso te salientar que ela não é nada romântica. Ela não é nada romântica, é porque é exatamente te mostrar conteúdos, te mostrar questões que te leve a de encontro e identificar essas camadas aí que precisam ser retiradas. E retirar essas camadas dói, gera dor. E o que o cérebro, na maioria das vezes, quer é o quê? Te manter no prazer. A dualidade cerebral é o quê? Gerar prazer e evitar a dor. Então, tudo que envolve, né, conhecimento, tudo que envolve mudança, tudo que envolve busca do novo, de um novo resultado, para que eu alcance um novo resultado, vai passar aí por esses processos de se dar de cara com a dor e vai envolver dor, sim. Então, imagine agora, nesse presente momento, uma dinâmica onde uma criança está indo para uma quadra, jogar futebol. Acontece um ponto e um fator que dentro dessa dinâmica eu quero que você se apegue a isso daqui. Essa criança, quando ela chega ali, os outros vão adentrando e já vão se posicionando ali dentro das suas posições no time. E acontece que chega a professora para aquela criança, ela está em uma cadeira de rodas. E ela vira ali para aquela criança e diz o seguinte: você não vai jogar? E ele olha para ela e diz assim: tia, como? Como eu vou jogar? Como eu vou jogar? E ela, no ímpeto, vira para ele e diz: mas você não tem pernas? Se você tem pernas, levante-se e vá jogar. E vá jogar. E ela não entendeu a deficiência, que aquelas pernas, apesar de ter as pernas, aquelas pernas não têm movimento. Aquelas pernas não o colocam, não põem aquela criança em movimento de adentrar a um campo e correr atrás de uma bola. Então, segura essa informação e essa imagem da postura dessa mulher com essa criança mandando ela se levantar, mesmo ela não tendo condição de se levantar. Eu sei que, Renata, de repente, se ele tivesse ido, né, para um time ali de cadeirantes, ele teria entrado normalmente no campo, estaria ali jogando. Ok, beleza, mas segure essa informação. Por quê? O que eu quero trazer aqui hoje, dentro desse conteúdo, é falar sobre abrir mão da necessidade de agradar. O tema de hoje, 14º encontro da nossa jornada de autoconhecimento sistêmico, é estar falando sobre a necessidade de agradar. Abrir mão, como eu sou capaz, como eu consigo dar esse salto, né? E me libertar dessa necessidade de agradar. Eu falei nos episódios anteriores que na maioria das vezes eu não consigo falar não, eu não consigo impor limites, porque eu tenho medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar sobre a minha postura, então eu vou dizendo sim para todo mundo porque eu estou exatamente nessa necessidade de agradar. Uma das dores do feminino, assim como as que eu trouxe ontem, né, da síndrome da mulher guerreira, é exatamente essa necessidade de agradar. Eu me torno boazinha demais, eu me torno dada demais, exatamente por causa dessa necessidade de agradar.
E a maior dificuldade de quem não sabe dizer não, então, não é exatamente o quê? Esse medo de desagradar. Se eu desagradar o outro, será que eu vou ofender? Será que ele vai deixar de ser minha amiga? Será que ele vai deixar de conviver comigo? Será que ele vai deixar de contratar o meu serviço? Porque eu disse não? Porque eu desagradei? Então vamos entender um pouquinho. Por exemplo, dentro da minha função do pet, por muitas vezes eu fiz o que eu não tinha condição de fazer, dada a situação do qual o animal chegava na minha mão, para agradar o tutor. Para agradar o tutor. Por quê? Qual era a maior queixa do tutor quando ele chegava ali com o seu petzinho todo embolado? Eu não quero que tosa zero porque eu não suporto ver o meu pet feinho. Eu não suporto ver o meu pet zerado. Mas olha para a condição. Olha para a condição. Por que você não escovou? Por que você não cuidou? Por que você não trouxe periodicamente? Porque eu sei que esses cuidados em casa, na maioria das vezes, as pessoas não dão conta, né? N funções aí das quais você precisa exercer e o escovar o pet vai ficando. Vai ficando. Então, assim, por muitas das vezes, eu fui para um extremo para agradar o tutor. Mas entra um outro fator aqui, que aí eu tinha que passar por uma avaliação ali minuciosa de anamnese, de fazer um teste com esse animal para ver se ele suportava ali fazer esse processo do desembolo primeiro, porque eu teria que desembolar esse animal primeiro, o pelo, entrar com o processo de hidratação para então conseguir fazer uma tosa cheinha que fosse agradar os olhos do tutor. Mas na maioria das vezes não tinha como, porque nesse teste de anamnese ali, do suportar do animal, eu já percebia que ele não iria suportar esse processo, que por mais cuidado que eu tivesse ali com ele no manuseio das ferramentas, ia ser um processo doloroso, ia ser um processo desgastante, ia ser um processo estressante, ia ser um processo traumático para esse animal. Então, para mim não impor esse processo ao animal, eu simplesmente passava o que era o mais prático, uma máquina zero, e o olhar do tutor, ai meu Deus. Pois é, eu desagradava. Então, dentro desse exemplo, a gente muitas das vezes vai vendo que, muitas das vezes, até dentro dos nossos próprios serviços, das nossas próprias funções, eu não vou sendo capaz de desagradar e aí eu vou me sobrecarregando, porque quando eu ia para um processo desse de desembolo, de tratamento desse pelo, para restauração desse pelo, eu gastava o dobro de tempo, né? Mas é lógico, tem o outro lado, sim, deixar o pet sair ali naquela transformação, naquele quadro transformação, é maravilhoso. Para quem está dentro dessa função, é maravilhoso. O custo, então, da manutenção, ele sai mais em conta do que? O custo do reparo. O custo da manutenção sai mais em conta do que o custo do reparo. E muitas das vezes a orientação ela não é o suficiente. Porque por mais que eu orientasse, isso sempre acontecia com os mesmos clientes. E aí chegou um ponto que na maioria das vezes eu já falava rasgado. Se tiver embolado vai ser zero. Não adianta. Ou faz a manutenção ou vai ser zero. Ou vai ser zero. Como você lida, então, com o fato das pessoas não concordarem com o que você fala, faz e representa? Pare e avalie dentro do que você exerce. Eu trouxe esse exemplo, né, de anos de experiências dentro dessa profissão enquanto groomer, mas em qualquer área. Pare e avalie agora. Como que você lida com o fato de não concordarem com o que você fala, com o que você faz ou com o que você representa dentro da função a qual você exerce? O que você pensa e imagina que seja a base, então, consciente e inconsciente dessa necessidade de agradar a todos? O que você imagina que esteja por trás? Renata, eu não sei dizer não, eu tenho essa necessidade latente em minha vida. Eu não suporto desagradar ninguém, então eu vou me sobrecarregando para agradar a tudo e a todos.
Lembrando que somos movidos o quê? Por necessidades. Eu falei um pouquinho anteriormente sobre as nossas necessidades, do físico, da alma e do espírito. Somos movidos por um conjunto de necessidades. Mais para frente eu vou trazer assim, detalhadamente o que compete a cada área dessa. E tem uma frase que nos diz o seguinte: ficamos enquanto nossas necessidades são atendidas. Se eu estou numa relação que está desgastada, que está naufragando, eu só vou permanecer nessa relação enquanto as minhas próprias necessidades estão sendo atendidas pelo outro. Se não estão sendo mais atendidas, eu vou procurar um recurso de sair dessa relação. E na maioria das vezes, a depender de como está essa relação, nem sair dela você vai ser capaz e não vai conseguir sair. Por quê? Existem outros fatores que te prendem nessa relação que não vem ao caso aqui trazer. E isso serve para tudo na nossa vida, né? A nível profissional, a nível relacional, tudo, para tudo na nossa vida. Por quê? Para as relações comerciais, para as relações interpessoais, para as nossas relações conjugais, nós só vamos ficar enquanto as nossas necessidades estão sendo atendidas. Talvez um tutor que ali eu fui, né, um pouco mais confrontativa, ou faz a manutenção ou vai ser zero, talvez ele tenha ido embora. Nossa, a Renata foi grossa comigo. Talvez ele tenha partido. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque eu deixei de atender a necessidade, eu desagradei, né? Se eu estou atendendo com a terapia e de repente do posicionamento ali, né, do que se apresentou dentro do atendimento, e eu fale o que eu estou vendo e transmita para essa pessoa, mas ela ainda não está preparada para receber isso dali, ela vai simplesmente partir. Porque eu não atendi a necessidade dela, e de repente a necessidade dela no chegar ali naquele momento é que eu validasse a dor dela falando que ela estivesse certa. Mas o que me apresentou foi que ela não estava certa. Então eu preciso, né, falar a verdade. Mas o ponto aqui é, qual é essa base então que nos traz para essa necessidade de estar sempre agradando? Qual é esse medo então que me paralisa, né? De me manter nessa necessidade de estar sempre agradando. Afinal, o que é agradar? Agradar uma pessoa significa, então, causar contentamento ou prazer a alguém. Seja por meio de ações, seja por meio de palavras, seja por meio de atos, ou seja por meio quê? De atitudes comportamentais. E o que é, então, desagradar? Desagradar é provocar desprazer, é provocar desgostos, ocasionar descontentamentos e desgastes, porque isso vai gerar o quê? Quando eu desagrado, muitas das vezes, né, vai gerar o quê? Desgastes nessa relação. Então, Renata, qual é essa base? Qual é essa base que me coloca aí nesse ponto dessa necessidade de sempre estar agradando ao outro? Tem uma palavrinha, né, que muitas mulheres carregam como uma dor de estimação. Aqui eu estou falando especificamente para as mulheres, então tem uma palavrinha que nós mulheres, né, carregamos como uma palavrinha de estimação. Nós aguardamos ali as 7 chaves, esse daqui é a minha palavrinha de estimação. E qual é essa palavrinha? Qual é essa palavrinha? Lembrei daquela musiquinha assim, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalalalala. E aí, qual é essa palavrinha? Essa palavrinha, então, ela é o quê? A palavrinha de segurança, a palavrinha de insegurança. O que é essa base, então, da insegurança? A insegurança é a chave por trás da necessidade de agradar a todos e ao mundo. A insegurança é a chave por trás da necessidade de agradar a todos pelo mundo. Eu trabalhei um pouquinho nas aulas anteriores sobre essa raiz da insegurança. Vamos então aprofundar o que é essa insegurança dentro o quê? Da visão sistêmica. O que é a insegurança? A insegurança ela é o quê? Uma ausência de segurança. E ela afeta áreas distintas da minha vida, como por exemplo, área social, área emocional,
área relacional, área profissional, área corporal, área afetiva, da minha autoestima, do alto valor, percepção, autopercepção de valor, desempenho pessoal, saúde mental, saúde física, saúde emocional. E ela vai implicar principalmente o quê? Nas tomadas de decisões. Tomadas de decisões. Por isso que muitas das vezes eu quero muito de tudo, fazendo pouco de tudo, né? Então, se eu quero decisões, se eu quero resultados diferentes, eu preciso entender que o que eu vim fazendo até aqui, se não me gerou os resultados que eu quero, eu preciso começar a buscar o que eu preciso fazer de diferente para colher resultados diferentes. Essa insegurança, em geral, está o quê? Enraizada em um medo, né? Eu trabalhei as esferas do medo superficial, mediano e o mais profundo dos medos, tá? Aqui nas aulas anteriores, eu não vou me lembrar se é a 11ª, eu acho que é a 11ª, né? A raiz do medo, trabalhando ali dentro da visão sistêmica, o medo real e o medo dentro da visão sistêmica. Por exemplo, se eu tenho um medo, né, de cachorro, eu não vou conseguir atender um pet que chegue ali agressivo dentro do meu atendimento enquanto groomer, enquanto tosadora. Eu não vou conseguir aplicar uma vacina se ele chega ali agressivo. Eu não vou conseguir. Porque eles vão captar a minha energia. E quando eles captam a minha energia, que eu tenho medo, eles já vão entender que ali eles estão dominantes. O que a palavra nos diz? Ao homem darei poder e domínio sobre todos os outros animais, sobre todas as outras coisas. Então, se eu tenho esse medo, eles vão perceber. Eles vão perceber. E eu não vou ser capaz. Essa semana, alguns dias, teve uma cliente que ela me ligou para marcar um horário. Ela falou assim, Renata, só que ele está nessa condição, eu tenho medo de você não conseguir fazer o procedimento, porque depois que meu esposo morreu, ele está reagindo dessa forma comigo, ele está me mordendo, e ali assim, dentro da conversa, você tem medicamento para dar? Eu falei, não, eu não medico o animal, né, sedar o animal ali para poder fazer o procedimento. Eu falei assim, olha, se ele não está reagindo assim com outras pessoas e é só com você, tente trazê-lo sem medicá-lo, não medique, porque aí ela falou que ela mesma ia medicar por conta própria. Eu falei, tente trazê-lo. O cachorro chegou, que doce, que paz, que tranquilidade para trabalhar com ele. E ali nós identificamos alguns pontos, eu pontuei algumas situações para ela, né? Mas se ele chega ali e percebe, porque ela já tinha me pontuado que ele estava agressivo e a mordendo, certamente talvez ele viesse com essa mesma reação para comigo, né? E foi super tranquilo lidar com ele. Se eu tenho medo de não ser aceita, né? Por exemplo, o que eu estou trazendo aqui é um conceito muito novo. É um conceito muito novo para a maioria das pessoas. Então, se eu tenho medo de não ser aceita, de estar transmitindo isso aqui, eu não estaria nem abrindo a câmera aqui, não estaria nem falando nada. Se eu tenho medo de não ser uma boa mãe, e aí eu caio num ponto de repente, fazer o quê? Ser permissiva demais, não saber impor limite para essa criança, porque eu nunca vou saber falar não. Há muitas situações que a gente vivencia com os filhos que eles nos confrontam o tempo todo. Eles estão nos confrontando o tempo todo. E por alguns momentos, até com o João Lucas, ele vira e fala o seguinte, por que não é resposta? Eu falei, o meu não basta, porque o meu não nesse momento é a minha decisão. E ali ele vem confrontando, eles vêm nos futucando, porque não é resposta. E aí, por final, quando a gente é um pouco mais firme, porque precisamos, né, falar não, aprender a falar não, para que eles também sejam confrontados e entender que nem tudo que eles querem tem que ser no momento que eles querem, da forma que eles querem, e conseguir tudo que eles querem, porque a gente não tem condição de dar tudo que eles querem, a tempo e hora. E aí ele vira na defensiva dele, mas também nunca pode. Eu falei, calma, não é porque nunca pode, não. Eu tô dizendo que isso que você quer agora não. Não sei se vai vir depois, mas a depender da sua reação, talvez nem venha. Talvez nem venha. Eles nos levam para esse lugar de confronto. Os filhos estão sempre o quê? Testando a nossa segurança. Testando a nossa segurança. E pode ter certeza que você também, eu também, fomos assim lá no passado. Então, por causa dessas experiências que nós tivemos lá no passado, né,
é como eu vou estar, de repente, reproduzindo experiências de vida hoje na minha vida adulta. Como essa insegurança, então, ela se manifesta? Pelos pensamentos que surgem no momento antes o que? De eu executar determinadas tarefas, determinadas ações ou falar determinadas palavras. Exemplo, falar sobre isso aqui na rede social, ela, pra mim, assim, hoje já está se tornando tranquilo, mas em um dado momento não era tranquilo. Não era, por quê? Vinha o medo de errar, né? Será que eu vou falar certo? Mesmo tendo aqui um script ao qual eu estou seguindo, será que eu não vou esquecer de alguma coisa? Vem o medo o quê? De desagradar. Será que quem está me ouvindo lá do outro lado está entendendo e está agradando do que eu estou falando? Vem o medo de não ser vista. Será que eu estou sendo vista pelo que eu estou sendo capaz de transmitir? Então vem novamente essa necessidade de ser vista. Vem o quê? O medo de não ser aceita. Será que eu estou sendo aceita? Será que estão aceitando com bons olhos o que eu estou falando? Será que está fazendo sentido? Então, eles vêm se manifestando dessa forma. Por quê? Penso, sinto, me comporto. Penso, sinto, me comporto. Quando olhamos, então, para esses sintomas na esfera adulta, em qual estamos agora no presente momento, então olha para esses sintomas, se você manifesta esses sintomas, porque aqui eu estou trazendo um pouco, né, dentro do que é a minha sistemática de trabalho, mas em qualquer área aí da sua vida, se você identificou esses sintomas. Então, quando nós olhamos para esses sintomas na esfera adulta em que estamos, como eles se manifesta, então, essa insegurança na sua vida. E aqui eu preciso te orientar e te esclarecer que isso não está nessa camada externa. Uma insegurança de mudança de emprego, por exemplo. Uma insegurança de mudança de casa, por exemplo. Uma insegurança por mudança de cidade, por exemplo. Como que isso se manifesta? Hoje na tua vida adulta, e eu preciso te lembrar que isso não está nessa camada externa, porque a nossa camada externa aqui hoje é a minha vida adulta e a tua vida adulta. De como nós estamos no mundo. Por quê? Existe aquela camada interna, que é a camada mediana, que eu vim trabalhando lá dos primeiros conteúdos, e existe a nossa camada primária. Qual é essa camada primária? A nossa camada primária é a nossa criança interior, e a nossa insegurança está enraizada exatamente nessa camada primária lá, que é a camadinha da criança interior. Essa criança, ela tem muito medo o quê? Qual é o medo primário dessa criança? Apesar de que nós sabemos que a criança ela é muito aventureira, ela não tem medo de nada, mas existe um medo primário que se instalou nessa criança. Em todos nós, que fomos crianças um dia. Se instalou um medo primário que de ser colocada para fora do seio familiar. De ser expulsa desse sistema familiar. E como isso acontece? Na maioria das vezes, nós criamos os filhos ensinando que o que ele faz de comportamento, de ações, de ser um bom menino, tem mais valor e não quem ele é. Como que isso acontece? Um exemplo. A prova da escola. Se você tirou 10, parabéns, filho. Nossa, arrasou. Isso aí. Deixou a mamãe feliz, deixou o papai super feliz. Mas se o filho chega com a nota abaixo de 5. Como assim? Seu irresponsável. Você não tem outra coisa, você não tem outra função a não ser estudar. Eu não aceito essa nota. Eu vou tirar o teu telefone. Eu vou te dar um couro. Você está de castigo para refletir, para estudar. O que eu estou colocando para essa criança? Seu burro. Você não foi capaz de entender, você não foi capaz de aprender? O que eu estou colocando para essa criança? O valor dele está no seu fazer, no me apresentar o resultado final. E não em quem ele é. E a gente se frustra. Sim, se frustra como pais. Aonde eu estou errando como mãe? Que o meu filho tirou nota mediana.
e eles captam essa frustração, porque sentiram que nos desagradaram. Nos desagradaram. E já tiveram algumas notas baixas. E eu sempre fazia e faço o capricho. Meu filho, eu sei que você não foi capaz dessa vez, mas eu sei que você tem potencial e você tem capacidade e o meu amor não muda. O meu amor para com você não muda. Um exemplo aqui perante essa questão de nota. Mas quando é um mau comportamento, eu sempre coloco para ele o seguinte: o que você fizer de bom, todos nós vamos sair felizes. Principalmente porque você vai estar demonstrando que está seguindo os princípios, os valores dos quais nós estamos te ensinando, de ser um menino educado, de ser um menino bom, de ser um menino que todos gostam. E graças a Deus é um menino muito querido, iluminado, que todos amam perante a cidade do qual a gente reside. Graças a Deus por isso, ele é muito querido. Né? Ele é muito bem visto, ele é muito comunicativo e ele interage, ele entra e sai em qualquer lugar. E eu tinha assim até muito receio, porque pelo fato dele ser muito comunicativo com todo mundo, ele não olha conhecido, ele não olha estranho, ele já vai chegando, ele já é destravado e ali ele interage muito bem. Mas eu sempre coloco para ele o seguinte: o que você fizer de bom, todos nós, ok, vamos ficar felizes. E o que você fizer de ruim, né, que seja um mau comportamento, ou que seja algo, você ainda é muito imaturo, você é criança, ou que seja lá na fase adulta, você fizer algo de errado, vai ter consequências. Vai ter consequências. O nosso amor não muda. O meu amor de mãe não muda para com você, porque eu sei quem você é. Eu sei do seu caráter. E eu alimento e vou gerando nele o quê? A identidade dele, porque a identidade dele não está no que ele faz, mas em quem ele é. E a depender de como que você foi moldado, de como que você foi gerado, de como você foi preparada, né? Na tua infância, você vai chegar aqui entendendo que o teu valor está no que você faz e não em quem você é. Então você vai alimentando e retroalimentando o quê? Essa necessidade de estar agradando. De estar agradando ao outro em tudo que você faz. Meu valor para ser amado não está no que eu faço, e sim em quem eu sou. Em quem eu sou, em quem você é e quem você é. Se eu tirei uma nota baixa, então eu desagradei a quem? A papai e mamãe. E eu vou carregar esse medo, porque se eu desagradei, eu vou carregar esse medo. Papai e mamãe não vai me amar mais. Papai e mamãe vai me expulsar de casa. Eles me prometeram uma coisa. Será que eles vão cumprir? Teve um caso, eu estava conversando com um cliente há pouco tempo, e aí surgiu esse assunto e ele me relatou que quando ele era criança, ele teve um desentendimento com um amiguinho da escola, foi repassado para a mãe, e quando ele chegou em casa, essa mãe não o ouviu, não quis nem ouvi-lo, dentro do que seria a versão dele. E ela pegou fios de alta tensão, e ali ela já começou a desferir golpes com esse fio, sobre aquele filho. Ele tinha acho que 10 ou 11 anos. E isso marcou profundamente, que deixou tanto marcas profundas no seu físico, porque ficaram os vergões, ficaram as cicatrizes. Imagina, gente, uma coça de fio. E ele, então, diante disso, se desconectou dessa mãe. Porque a dor ficou tão profunda, ela ficou tão latente, que ele passou longos anos sem conseguir, de fato, olhar e conviver com essa mãe. E diante disso, diante daquela situação, ele então foi criado pelo avô e pela avó. Dada a tamanha dor que existia nesse fato. Então, a depender do como foi, né, a tua infância, é o que você vai estar replicando hoje na fase adulta. É o que nós vamos estar replicando hoje na fase adulta. A criança que vivencia isso, ela não tem poder cognitivo de discernir o certo e o errado. E aí vai ficar o quê? A interpretação.
Qual é a interpretação que esse menino atribuiu a essa brutalidade da mãe? Ela nem sequer quis me ouvir primeiro. Ela foi cruel comigo. Ela me pôs para fora. Ela não me ama. Ela não me ama. Ela não foi capaz de demonstrar amor para comigo. Então, qualquer situação que aconteça com o João Lucas, que às vezes, a gente sabe que crianças estão aprendendo a se relacionar, então há um desentendimento com algum coleguinha que seja. Filho, relata para a mamãe do início ao fim o que é que aconteceu. Na sua visão, como que aconteceu? Do início ao fim, relata para a mamãe. E aí eu busco informação da outra face, e aí eu venho e pontuo. Você foi errado? Foi errado. Você foi correto nisso aqui ou foi errado nisso aqui? Então a gente vai o quê? Fazendo essas correções e dando os ensinamentos. E por que é difícil então se liberar na fase adulta? Por que é difícil se liberar da fase adulta dessa necessidade de agradar? Porque nós ainda tememos exatamente esse medo de deixar de pertencer ao nosso sistema, de deixar de ser amado por quem nos deu a vida. No atendimento, então, quando a gente vai olhar para essas questões dentro do atendimento da constelação, na maioria das vezes, por exemplo, um caso desse que chegou com essa dor muito profunda por esse fato que a mãe fez ali e ele interpretou que isso, como se diz, a minha mãe nunca me amou, porque se ela me amasse, ela não teria feito isso comigo. E muitas das vezes nós vamos olhar e há amor. Havia amor dessa mãe. Mas talvez a forma dela amar foi essa. Uma cruel, né, Renata? Que forma de amar cruel, né? Corrigindo desse ponto? Sim. E muitas das vezes quando a gente consegue ver isso no movimento, entra então o quê? A postura de solução. Para que eu possa me apegar àquele movimento, aquilo ali que eu vi. Não havia amor. Havia amor. Então isso vai trazendo um outro olhar. E quando eu adulta, então, acesso essa percepção dentro de mim, eu posso fazer um movimento um pouco diferente do que eu vinha fazendo. Porque então vai haver o quê? Liberação dessa dor da minha criança interior, do que ela vivenciou ali na infância. E por que esse medo da infância, então, ele afeta o meu medo e a minha insegurança hoje na fase adulta? O que todos nós vivemos na infância afeta diretamente o que nós vivemos hoje. Porque existem emoções ainda que estão aprisionadas. Então, todo esse trabalho, que eu venho fazendo enquanto terapeuta sistêmica, enquanto consteladora, de estarmos olhando é o quê? Olhar a emoção que está retida, que está contida, o quê? Exatamente nessas inter-relações. Para te proporcionar uma nova percepção, para te proporcionar o quê? Uma liberação dessa carga emocional que está ali retida e prejudicando hoje na sua vida adulta. E qual é a chave? O medo base por trás, então, dessa necessidade de agradar a todos. Qual é esse medo base? Exatamente esse medo de não ser amada. Exatamente esse medo de perder o meu direito ao pertencimento. Exatamente esse direito de deixar de pertencer e ser expulsa do meu sistema familiar. Por isso eu vou pela vida, alimentando essa necessidade de agradar, porque depender do que aconteceu lá atrás, se eu desagradei papai e mamãe, eu coloquei o meu amor em risco, eu coloquei o meu pertencimento em risco, eu vou propagando isso daqui, por quê? Alimentando essa necessidade de agradar a todos. A criança não consegue ver a verdade por trás o quê? Do medo de ser posta para fora e de perder esse pertencimento. Por quê? O amor dos pais, ele é um fator protetivo. Protetivo. Na falta de proteção dos pais é que muitas das vezes ocasiona o quê? Os abusos na infância. Na falta de proteção dos pais é que vai ocasionar, porque o abusador ele vai pressentir, assim como eu falei o caso aqui do cachorro, que se ele chegar lá e perceber que eu estou com medo, eu não vou conseguir colocar a mão nele, o abusador também vai pressentir aonde ele pode entrar, que essa criança está vulnerável e não tem proteção. Somente quando eu, adulta, então, for capaz de ver
e confiar nesse amor dos meus pais, eu serei capaz então de liberar a minha criança interior e a minha necessidade enquanto adulta de agradar a todos. Mas Renata, você está falando tudo isso daí dentro de um contexto do qual você foi ali criado, né? Muitas das pessoas, a maioria, foi ali criado por pai e por mãe, independente de como foi ali, do que aconteceu, se foi bom, se foi mal. E eu fui adotada, então como que eu olho para isso? Porque eu não tenho essa referência, nem do bom e nem do mal, dentro das experiências de vida, de ter vivenciado na presença do meu pai e da minha mãe, porque eu nem os conheço, eu sou adotiva. Você precisa ver o amor do jeito que ele foi capaz de chegar, porque de alguma forma ele chegou. De alguma forma ele chegou. E uma palavra, então em uma palavra agora, eu quero que você pare, respire fundo e tente definir em uma palavra. Qual a palavra define amor para você? Qual a palavra define amor para você? Porque muitas das vezes nós estamos aí com muitas visões, com muitos pensamentos, com muitas ideias formadas a respeito do amor. E por isso que eu te falei que essa jornada ela não é romântica, porque nós precisamos desromantizar o amor idealizado, e se instalar na realidade. De alguma forma esse amor chegou, porque se você está aqui, você recebeu. Talvez não da forma que você queria ter recebido, mas você recebeu. Todos nós recebemos. Porque a gente precisa entender o outro lado, que os nossos pais também foram crianças. E se eu estou olhando para a minha esfera, né, dessas dores, como que será que foi a deles? Lá nessa esfera da criança deles, ou do seu avô e da sua avó, como que foi? Como que foi? Então é por isso que a gente precisa muitas das vezes dar esse passinho atrás. Como que foi para eles, para que eu esteja aqui, né, com essa bandeja cobrando? Você tem que me dar. Será que eles receberam? Será que eles foram capazes de receber? De tomar? De tomar? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o amor eu só vou conseguir transbordar quando de fato eu estiver preenchida. Preenchida. Então talvez eles também não estivessem preenchidos, por isso não conseguiram transbordar em mim. E tem outros fatores aqui que são assim, bem mais profundos, que talvez possa ter ocasionado, né, lá com eles, por isso eles não chegaram preenchidos para transbordar, que foi o quê? O fator primordial que geralmente acontece, que é o amor interrompido. Então, se houve esse amor interrompido, eu não vou ser capaz de tomá-lo e eu também não vou ser capaz de transmiti-lo. Mas não vou adentrar aqui agora, que isso é outro assunto, mas é bem profundo. E Bertin Helling vai nos dizer o seguinte: o essencial é simples e a gente complica. E a gente complica. E a manifestação desse amor, ele vem através de quê? Na maioria das vezes, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Ah, mas meus pais nunca me falaram que me amavam. Nunca me falaram. Será que eles ouviram dos pais deles, dos seus avós, que os amavam? Será que eles ouviram? A palavra nos diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Toda a sua narrativa, toda a sua expectativa, né? Toda a sua cobrança, toda a minha cobrança interna, toda a minha necessidade de estar agradando, ela só vai ser resolvida, ela só vai ser transformada a partir do momento que esse verdadeiro amor adentrar no meu coração. Porque quando eu estou nessa postura ainda de cobrar, eu estou manifestando o quê? O amor cego. Eu estou vivendo no amor cego. Eu não fui capaz ainda de me conectar com esse verdadeiro amor que lança fora todo medo. A palavra nos diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo.
o verdadeiro amor que vem de Deus. Ensina a não temer. E aí? Quem é o verdadeiro amor? Deus é amor, nós somos em essência amor. E se não estamos sendo capazes de manifestar esse verdadeiro amor, é porque estamos no amor cego. Lembra da dinâmica que eu fiz, que a ordem abarca o amor? É exatamente, a ordem abarca o amor. Se o amor não estiver abarcado pela ordem, ele não vai estar nesse amor verdadeiro, nesse amor que vê, nesse amor que olha além. E eu vou estar exatamente à mercê dessa necessidade de agradar, porque estou no amor cego. Todo ser humano tem dentro de si um buraco na alma do tamanho do pai e da mãe. E a gente ouve muito isso no meio cristão. Toda alma tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus, que só será preenchido do tamanho de Deus. E todo ser humano tem dentro de si um buraco que só será preenchido por pai e mãe. Por esse amor que é o suficiente da forma que ele veio. Ele veio pouco, eu tomo ele como suficiente. Me preencho e começo a transbordar. Lembra lá do menininho paralisado que eu coloquei para você na dinâmica inicial, que está ali na cadeira de roda? Qual postura você está? Talvez você esteja aí exatamente como essa mulher. Menino, você tem perna, levanta e anda. Papai e mamãe, se vocês não receberam o amor, trate de vir aqui me entregar o amor que eu quero. Se o teu pai e tua mãe não te entregaram, te vira e vem aqui me entregar porque eu quero. Nós queremos muito de tudo e fazemos muito de pouco para termos aquilo que queremos. Antes de saber o que você quer, saiba o que você não quer mais. E se talvez essa palavra tenha te tocado, Renata, eu entendi que eu estou nessa necessidade compulsória de agradar a tudo e a todos, eu não sei falar não. E isso está me levando para lugares de dores e sofrimento, porque eu chego nas relações, eu estou sempre me indispondo nas relações, eu estou sempre gerando atrito nas relações, eu sinto que eu não estou sendo aceita, que eu não estou sendo vista. Aonde eu chego tem sempre um burburinho, parece que tá havendo um complô contra mim. É no pai e na mãe que nós alcançamos esse ponto de segurança interior. Não há outro lugar. Não há outro lugar. E somente quando estamos, em paz com o nosso destino e com o destino deles, é que podemos seguir em paz, sabendo quem nós somos, livres da insegurança, livres do medo, propagando e vivendo o nosso propósito. Se fez sentido para você, se você sentiu aí que tem alguém que esteja precisando ouvir essa palavra, encaminhe para alguém, fique à vontade. Estamos aqui hoje entregando o nosso 14º dia. A jornada está quase terminando. Faltam aí ainda 7 dias. Ainda não acabou. Ainda tem muito por vir. Mas não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Aproveite o final de semana, maratone. As aulas estão todas aqui. As aulas estão todas aqui abaixo no feed. Está também na playlist, dentro do YouTube. Eu vou ter uma novidade para amanhã, depois eu venho aqui contar. Tem o e-book na bio. Tem um outro que já está aí quase saindo. Continue por aqui, já vai se inscrevendo nos canais, tanto do YouTube. Já vai seguindo por aqui para você não ficar de fora dessa jornada. A jornada aqui, ela possui início, meio e fim. Mas o processo de busca, ele é contínuo. Ele não possui início, nem meio, nem fim. Ele possui início, meio e meio. Um beijo no coração. Faça um extraordinário, um maravilhoso e um excepcional dia. Um ótimo sábado. E até breve. Fique com Deus.